Feliz Natal! Estamos no tempo do Natal, o tempo em que a Igreja nos dá a oportunidade de contemplar o mistério de Deus. O Evangelho de hoje é tirado de João capítulo 20, versículos de 2 a 8. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos aonde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que nesse tempo do Natal, o tempo em que o Senhor nos dá a graça de poder contemplar o mistério do nascimento de Jesus, esse mistério que se faz presente para os humildes, para os pequenos, para aqueles que se deixam conduzir pela verdade, a verdade que é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Hoje a igreja celebra a festa de São João Apóstolo e Evangelista, o discípulo amado, que é a figura de todos os discípulos, que Jesus ama e deseja que todos experimentem esse mesmo amor e seja portador do amor com que Ele nos tem amado. E o Evangelho de hoje nos revela exatamente aquele dia em que Maria Madalena, após ir ao túmulo, vai até Pedro e João e diz a eles que alguém havia tirado Jesus do túmulo. Os discípulos vão correndo, João vai à frente porque é mais jovem, chega no túmulo, não entra, espera Pedro. Reconhece a autoridade de Pedro de confirmar aquilo que Maria Madalena estava dizendo. A morte foi vencida. O pecado não foi capaz de derrotar o amor. E o amor de Deus se manifesta na sua ressurreição. Como é bom poder fazer essa ligação do Natal com a Páscoa. O Natal tem sentido por causa da Páscoa, por causa da derrota da morte, da vitória da vida. A vida que venceu a morte. Não conseguiu a morte segurar a vida no túmulo, mas ela foi assim destruída. A morte foi destruída pela vitória de Jesus. E ao anunciar que Jesus não estava mais preso na morte, que havia sido tirado, é claro que ela não sabia, mas ela anuncia: um fato novo aconteceu. O túmulo está vazio. Aqui está a confirmação de que a morte de Jesus foi em nosso favor e a ressurreição para nos resgatar da mesma morte que o pecado gerou na humanidade. Que hoje, olhando para São João, o discípulo amado, também nos sintamos amados por Deus, nos sintamos chamados a fazer parte dessa vitória de Cristo Jesus. Essa vitória que começou desde a encarnação e alcançou a sua plenitude na ressurreição. Louvado seja Deus por esse tempo de graça que o Natal nos dá para já começar a esperar a Páscoa do Senhor, que já acontece cada dia que celebramos a Eucaristia, mas será um dia definitivamente instaurado em toda a história. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. São João Evangelista, rogai por nós.